Olá, meus queridos, eu cumprimento a todos mais uma vez com a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para darmos continuidade com os nossos subsídios da nossa EBD, Escola Bíblica Dominical. A você, meu amigo aqui de Presidente Epitácio Região, você é o nosso convidado a estar participando presencialmente conosco em nossa igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, nossa sede na Rua Cuiabá, 146, todos os domingos, às 8h30 da manhã. E também na congregação, aonde nós estamos, no bairro da Vila Esperança, situado ali, na Rua Antônio Venâncio Lopes, 2034. Você também é o nosso convidado especial a estar presencialmente conosco. A Escola Bíblica Dominical, como dizia o saudoso pastor Antônio Gilberto, é o povo do Senhor reunidos na casa do Senhor, no dia do Senhor, para aprender a palavra do Senhor. Essas aulas são apenas subsídios, é apenas um aperitivo a você, meu amigo professor ou professora, para melhor ter uma visão daquilo que vai ser ensinado, aprendido na palavra do Senhor. As aulas virtuais não substituem as aulas presencial. É importante a tua presença e também leia o livro, leia a revista, leia o livro de apoio. Nós temos aí livros históricos, extras bíblicos, para que você possa aprender. Nós temos aí Flávio José, a história dos hebreus, e também tem o outro livro aqui, A Guerra dos Judeus, Flávio José também. São dois livros que é importante. Existem outros livros, né, que falam em defesa de Israel, mas esses dois livros são essenciais, importantes para que você possa inteirar mais sobre este trimestre, a qual nós estamos estudando sobre as promessas de Deus. Confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. A lição passada, que foi a lição de número 1, falou sobre as promessas de Deus, sobre esse convite a essa promessa. Eu preciso aceitar esse convite para eu vivenciar essas promessas, e que também é preciso, né, buscar ao Senhor. Entre o sonho e a realidade existe um espaço vacante, que é eu que tenho que preencher, né? Se Deus prometeu, alguma coisa eu vou ter que fazer para que isso venha se cumprir. Isso sendo uma promessa condicional, a qual nós também aprendemos, queridos, que existem promessas que são condicionais, incondicionais, são coisas que nós precisamos entender. Tem promessas que é para nós, tem promessas que não é para nós, tem promessas que é somente para Israel. Quando que falamos de promessa, queridos, o texto, a Bíblia, ela é muito abrangente. A Bíblia, ela tem resposta para tudo. Muitas das vezes, talvez, vamos chegar diante de Deus e questionar ou querer cobrar alguma coisa que não é o certo, mas às vezes aquela promessa não é para mim, não é para você. A terra de Canaã, leite e mel, foi para a nação de Israel. Então, tem promessas que não é para mim, que não é para você. Então, o que é para mim, eu vou crer, eu vou acreditar, eu vou receber, eu vou tomar posse. Então, quando se falamos sobre promessa, que são infalíveis, que Deus ele não mente, ele não muda, nós vemos que tem promessas que são gerais. Primeiro, são gerais. Segundo, é nacional. Terceiro, ou a uma nação específica. Quarto, ou promessa individual, ou seja, a uma única pessoa. Quinto, ou promessas que são grupais, né? Que são grupais a um grupo específico, né? Os pastores, e assim por diante. Então tem promessas que se é a uma pessoa, ou para uma nação, ou uma nação específica, ou para um grupo, como nós vemos dos recabitas, do filho de Recabe, né, de Jonadab, da descendência de Jonadab. Houve uma promessa ali, de Deus poupar a vida deles, por causa da sua fidelidade, né?
foi uma promessa de Deus. Foi uma promessa, aquele povo específico. E eu e você precisamos entender, queridos, exatamente isso aí. Tem promessas que é geral para todos. Por exemplo, lá, quando Deus falou lá em Gênesis 8:21 para Noé, sobre as estações, é para todos. Vai ter chuva, frio, calor, inverno. E, por exemplo, promessa geral é a todos. O desejo de Deus é que todos sejam salvos. É uma promessa para todos. Né? É uma promessa para todos. A salvação. Lá em 1 Timóteo 2,4, Deus quer que todos os homens se salvem. Só que existe uma condição para isso. Né? E aí eu preciso entender. Tem umas que é condicional e outras não é condicional. Condicional é quando se exige algo do homem. E quando não é. Condicional é quando não se exige nada que o homem faça. Não pelos seus méritos. Por exemplo, aqui agora está chovendo. Né? Está chovendo aqui agora. E Presidente Pitácio, né? E é uma promessa geral. Deus prometeu para todos a chuva. Vamos botar na Bíblia, né? Porque contra fatos não existe argumentos. Mateus 5, 45, no Sermão do Monte. Para que sejais filhos do Pai que está nos céus, porque faz que o sol se levante sobre maus e bons, e chuva desça sobre justo e injusto. Veja, está chovendo na minha casa aqui, mas está chovendo na casa do ímpio também. Está chovendo na casa do pecador também. Estou falando do pecador não arrependido, porque o ímpio é aquele que conhece e não pratica. Está chovendo na casa dele também. Por quê? Porque é uma promessa geral, é uma promessa a todos, e não é condicional. Não é condicional. Eu não tenho que fazer nada para que a chuva caia. Não. Então, eu e você precisamos entender isso aí. Existe, por exemplo, uma promessa para uma nação específica lá quando Deus ia aniquilar os amalequitas, a geração dos amalequitas, lá em Êxodo 17:14. Foi para aquela nação específica. Deus, ele fez essa promessa. E nós temos aqui na nossa lição apenas um vislumbre, né, das promessas de Deus. Nós vamos estudar apenas essas 13 lições aí, que fala sobre promessas de Deus, promessas para a igreja, promessas, né, de cura. Só que tem outras promessas na Bíblia que não é mencionado, ou que não está mencionado na revista, mas que está na Bíblia. Promessa dos gentios, que é para os gentios, promessa do Espírito Santo, promessa de galardão, recompensa, Apocalipse fala, e promessa do arrebatamento. São essas outras promessas que não está tratando, né, especificamente na revista, mas que também está na Bíblia Sagrada. Então vamos para a nossa lição de número 2, que vai nos falar sobre o título As Promessas de Deus para Israel. Queridos, se você ver aí na revista, está aí uma bandeira de Israel, e ali é exatamente onde fica a mesquita, que hoje é os muçulmanos que tomam conta. Mas eu e você precisamos entender que Deus tem um plano para a nação de Israel. Deus tem uma promessa para a nação de Israel que ainda está de pé. Porque Deus, ele não muda. Ele não falha, é infalível. Inerrante, ele não erra. E que tudo está na palavra também, que é na Bíblia, as promessas de Deus. Eu e você precisamos entender, porque há um questionamento
na vida das pessoas. Até essa semana, uma pessoa me perguntou, né? Essa semana uma pessoa me perguntou se a pessoa ser judeu, ele vai ser salvo só por ser judeu? Biblicamente, isso hoje é um engano. Por quê? Porque quando nós olhamos para Romanos 11 e o versículo 26, nós poderemos cometer um grande erro e um grande equívoco. Por quê? Porque lá em Romanos 11, 26 diz: E assim todo Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador, e desviará de Jacó as suas impiedades. Veja, aqui está dizendo que todo Israel será salvo. Se eu pegar o texto sem analisar o contexto, eu posso fazer um pretexto. Eu não posso usar esse versículo e dizer hoje que só por a pessoa ser judeu ele vai ser salvo. Porque quando fala aqui que todo Israel será salvo, aqui está falando sobre nação de Israel, a nação como um todo. E isso vai acontecer no final da grande tribulação. No final da grande tribulação. E, queridos, nós vemos que isso não tem base, porque hoje, se eu quiser ser salvo, eu tenho que aceitar a Cristo. E muitos judeus ainda não aceitou a Cristo. E se eles ficarem na grande tribulação, aí sim eles vão aceitar a Cristo. Porque eles primeiro vão ser enganados pelo anticristo. Mas isso é um assunto de escatologia. Mas eu tenho que crer em Jesus, eu tenho que aceitar a sua palavra, viver e obedecer e praticar a tua palavra. Um judeu hoje, se ele quiser ser salvo, é por esse caminho. Nós temos um exemplo bíblico de uma pessoa que era judeu e não foi salvo, que foi Judas. Judas era judeu e não foi salvo. Mas eu e você, queridos, precisamos entender, não é porque Israel desistiu de Deus, Deus desistiu deles. A promessa de Deus ainda está de pé sobre a nação de Israel. Lá, queridos, na Bíblia Sagrada, no Salmo 122 e o verso 6, diz que nós temos que orar pela paz em Jerusalém. Prosperarão aqueles que te amam. A Bíblia nos ensina isso. E temos que orar por todos, pela sociedade em geral. Mas o Salmo, especificamente, fala para nós orar e abençoar pela nação de Israel. E aí você vai falar, pastor, mas é versículo isolado. Não. No Novo Testamento também, Paulo ensinando Timóteo que temos que orar por todos, pelos reis, pelos que estão em eminência, pelas nações. Temos que orar por todos. Mas existe algo especial com a nação de Israel, que ela sempre sobressaiu. Por quê? Deus prometeu primeiro a Abraão, Gênesis capítulo 12, versículo 1. É uma promessa individual. Deus falou a Abraão, o Senhor disse a Abraão, promessa individual. Só que tem promessa também nacional. O verso 2. E farei uma grande nação. Israel sempre sobressaiu em tudo, querido. Em sabedoria, e já desde cedo eles começam os estudos rabinos, em tecnologia, em avanço científico, em riqueza e prosperidade. Os judeus, aqueles prêmios lá que são dados, das revistas, eles sobressaem em tudo, querido. Veja as tecnologias. Recentemente, os mísseis que enviaram a Israel não atingiu, praticamente caiu em outros lugares, mas não atingiu aqueles que estavam ali em Jerusalém. Acertou ali a região de Gaza ali.
Então, querido, é a mão de Deus, não adianta. Então eu não posso ser contra Israel, queridos. Eu não posso esculachar a nação de Israel. Eu não posso ser um antissemita, como nós aprendemos em lições atrás. Infelizmente, recentemente, nós tivemos aí em nosso Brasil o ministro da Defesa do Lula, José Márcio Monteiro, que se diz contra Israel. E por que não dizer também o próprio presidente? Sempre está ameaçando, sempre está contra a nação de Israel. A nação eleita, escolhida por Deus. Porque Deus tem os seus filhos. Deus tem um filho, Jesus. O seu filho, Jesus Cristo. Mas além, ele tem 3 filhos. Os filhos de criação, que veio de Adão. Filho de eleição, que são a nação de Israel. E filho de adoção, que é eu e você. Então Deus disse que seria uma grande nação, não está no sentido de ser poderosa ou numérica, grande, em sentido de grandeza. E aí o verso 3, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Olha só, querido. Todas as famílias serão benditas. Quem está em Cristo recebe essa mesma promessa de Abraão, cumpridas em Cristo Jesus. Então veja, Gênesis 12, anote aí, professor, e passa na escola bíblica. Gênesis 12, o verso 1 é uma promessa individual. O Senhor disse a Abraão. Só que o verso 2, farei uma grande nação, uma promessa nacional. Só que o verso 3, e todas as famílias serão benditas por causa de você. Promessa internacional. Então a promessa de Deus a Abraão é individual, nacional e internacional. Lá em 1 Coríntios 10, 32, Paulo diz: portai-vos de modo que não dê escândalo, nem a judeus, nem a grego, e nem aos gentios, e nem à igreja de Deus. Os gentios, que é aquele que veio da linhagem de Noé, os judeus, da linhagem que fecha o fio condutor de Abraão, de onde veio o povo hebreu, o povo que veio do outro lado. E a igreja é formada por gentios e judeus, todos unidos a Cristo Jesus, o nosso Senhor. E essas promessas que atualmente nós estamos vendo se cumprir em Israel, parte delas, mas ainda tem uma promessa de salvação para todo Israel. Aí é como nação, que é somente no período da grande tribulação. Deus pediu que Israel fosse o quê? Testemunha, reis, sacerdotes. Só que hoje, em Cristo, eu exerço esse papel de rei e sacerdote. Qual o papel do rei? Governo, que recebe autoridade. Deus nos deu autoridade. Sacerdote, ele intercedia. Hoje temos que fazer o papel sacerdotal, interceder pelas pessoas, fazer menção das pessoas a Deus, orar, levar essas pessoas diante de Deus, porque o sacerdote trazia Deus ao povo, o profeta traz Deus ao povo, o sacerdote leva o povo a Deus. Então, é importante nós entendermos isso. Tópico 1 vai falar uma promessa da criação de uma grande nação. É o que eu falei isso. Veja que Abraão tinha que fazer algumas coisas. Ele teve que sair da sua terra, da parentela e da casa do teu pai. Ele foi chamado, mas ele foi chamado para fazer a diferença. Fazer a diferença. Quando Deus chama, ele tinha uns 70 anos, e depois se volta ele com 75 anos, Deus chamou Abraão, ele esperou
demorou 5 anos para atender o chamado de Deus. Lá em Atos 7, antes dele habitar em Harã, Deus chamou ele, na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã, né? E nós vemos que Deus chamou Abraão. E Josué 24:2 diz que o seu pai, ele era idólatra, fabricava ídolos. Abraão, um astrônomo, trabalhava com astrologia. Alguns historiadores trazem essa informação para nós. E ele teve um dia um desejo de querer saber quem criou todas as coisas, os astros, as estrelas, todas as coisas. Foi onde que Deus chama Abraão. Não sabemos se foi por profecia, não foi porque não existia. Se foi visão, ou sonho, ou falou no ouvido dele. Mas Deus chamou ele e ele saiu dali, daquele ambiente fértil, ali daquela região da Mesopotâmia, né? E Deus o abençoou de maneira gloriosa e mudou o seu nome. O nome dele era Abrão. Abrão significa pai elevado ou pai das alturas. Então Deus não queria usar um homem exaltado, orgulhoso, um pai elevado das alturas. Queria usar o Abraão, que significa Abraão, pai de multidões, de muitas famílias. Muitas famílias da terra que veio foi através de Abraão. E além disso, vamos ver os edomitas, os árabes, né? Os ismaelitas, tudo saiu do fio condutor, do fio de Abraão. Existe hoje, pelo menos, 3 religiões que respeitam Abraão. Ele é respeitado em 3 religiões. Primeiro, o judaísmo. Segundo, o islamismo, né? Que é o Islã, o povo islã, que veio de Abraão. Terceiro, o cristianismo. Respeitando esta pessoa de Abraão, por quê? Porque lá em João 4, nós vemos que a salvação vem dos judeus. Nós estudamos recentemente que Deus usou ali Esther para que os judeus fossem salvos, porque era dessa família que vinha a salvação. Então, o Esther, ela teve um papel muito importante ali naquele palácio. Porque a salvação, como diz João 4, vem dos judeus, através de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Deus disse, ponto 2, que engrandeceu o nome de Abraão e ele seria uma bênção. É uma bênção mesmo. E ele foi uma bênção mesmo. Deus colocou o seu nome. Abraão sempre andava com 2 coisas, o altar e a tenda, para mostrar que ele era peregrino, porque a tenda arma e desarma. E mostrar que ele queria comunhão também com o altar. Ele tinha comunhão com Deus. E ele agiu pela fé, não pela vista dos olhos. Porque ele saiu sem saber para onde ia. Deus não deu um mapa, um GPS, uma bússola para ele, não. Ele saiu pela fé. Então, a história comprova que Abraão, patriarca Abraão, foi de fato uma grande bênção para todos os israelitas até hoje. Veja que a bênção e a maldição, abençoarei os que te abençoarem e abençoarei os que te abençoarem. Então, nós temos que abençoar a nação de Israel, não podemos amaldiçoar, dizer que é um povo incrédulo, dizer que eles que matou a Cristo. Não, isso é antissemitismo, antissemita, né? Veja que Abraão, ele foi uma certa influência mundial, trouxe um impacto muito grande. Quando nós vemos lá em Números, capítulo 24, né? 23, ali já começa o 24, quando Balaão, ele é induzido para querer amaldiçoar a nação de Israel. Quando ele ia para abrir a boca, Deus colocava uma palavra de bênção na boca dele. Então ele reconhece que Deus não pode amaldiçoar um povo que está abençoado e bendito será. Então,
ninguém pode querer também hoje também amaldiçoar a minha, a sua vida, porque nós já temos a bênção de toda maldição sobre a minha, a sua vida. Já foi quebrada também lá na cruz do Calvário. Cristo se fez maldito pela minha, a sua vida. Então é uma promessa que Deus fez a Abraão, que se cumpre em nós, através de nós aceitar a Cristo. Todas promessas são unidas em Cristo Jesus. Através de eu estar em Cristo, eu recebo também essas bênçãos do Senhor. E veja que em ti são benditas todas as famílias da terra. Houve uma promessa de salvação, Gênesis 3,15, que se cumpriu no Novo Testamento, na pessoa de Cristo, que veio da descendência de Abraão. Né? João 3,16 fala do amor de Deus sobre toda a humanidade. O amor de Deus a todos. Mas aí tem uma promessa de salvação geral para todos, mas com uma condição. Com uma condição. Eu crer e aceitar a mensagem do Senhor para a minha, a sua vida. Então, o tópico 2 fala de outras promessas. Israel, a promessa, depois que Deus fez uma promessa a Abraão, fez a promessa de um filho. Né? Deus prometeu um filho. E olha, queridos, que Deus trabalha na impossibilidade. Tanto a esposa, tanto Abraão já era idoso quando Deus fez a promessa, já tinha lá seus 75 anos, ele espera aí seus 25 anos, mas ele tentou fugir, escapar, tendo relacionamento com Agar, mas houve consequências drásticas até hoje desses conflitos em Israel, por causa dos árabes, né? Porque Deus perdoa os pecados, não as consequências. Eles alegam que é filho de Abraão, e são brigas territoriais até hoje. Mas veja que Deus trabalha na impossibilidade. Veja que a esposa de Abraão, Sarai, que depois se transformou Sara, era estéril. Aí teve o filho Isaac. A esposa de Isaac também, Rebeca, era estéril. Só que ele não fez igual a Abraão, ele orou a Deus, esperou 20 anos e a promessa se cumpriu, a sua oração foi ouvida, porque ele casou com 40, teve um filho com 60, então ele esperou 20 anos ali e a promessa se cumpriu, Isaac nasceu. Veja que Raquel também era estéril, Isabel, Lucas 1 também era estéril, tudo, veja, Ana, que Deus cerrou a madre, a mulher de Manoá, pai de Sansão, né? Manoá, pai de Sansão, a esposa dele também era estéril. Mas Deus trabalhou na impossibilidade para mostrar que não era pelos seus méritos, mas sim era pela uma ação de Deus. Não podemos entender como uma maldição, não. Nem sempre isso acontecia. Geralmente era porque Deus queria que eles orassem para que a madre abrisse. Não existe esse negócio de maldição hereditária, essas coisas, não. Isso pode acontecer no sentido de doenças, né? Que vai transmitindo também. Mas no caso de Ana, especificamente, não podemos, porque foi o próprio Deus que cerrou a madre de Ana para que ela viesse orar, e aí nasceu Samuel, e depois teve outros filhos do sacerdote. Então, muitas vezes Deus trabalha na impossibilidade para mostrar que não foi pelo mérito da pessoa, mas sim foi pelo poder de Deus. Então, a promessa de um filho. A Isaac teve promessa também de um filho a Isaac. Depois Abraão casou com Quetura, teve 6 filhos com ela. Veja que de Abraão já veio outras famílias também. Com Quetura, né? Teve 6 filhos lá em Gênesis 25, 2-5. E aí depois, antes dele morrer, providenciou a esposa, por intermédio de Eliezer, para o seu filho Isaac, por direção de Deus. Então, o ponto 3, a promessa foi renovada. O Senhor falou com Jacó, reiterou a promessa a Abraão, que lhe daria aquelas terras. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Então, Deus reiterou a promessa para os 3. Veja que de Jacó veio Israel, que Israel é o seu nome. De Jacó veio as 12 tribos de Israel. Ele teve uma filha chamada Diná, né? Ele teve uma filha também chamada Diná. E veja que foi Deus trabalhando. Veja que essa família foi crescendo e foi aumentando a cada dia.
E aí o ponto 4 fala da promessa do reino do Messias. Veja, o Filho de Deus, Jesus Cristo, da geração de Davi, ele nasceu, o Emanuel, que foi profetizado no livro do profeta Isaías, capítulo 7, 14, se cumpre em Mateus 1, 23. Ou seja, tudo que Deus prometeu, ele cumpriu no Novo Testamento. Aí vem um tópico 3, salvação, a promessa de salvação para Israel. Veio a queda de Israel, Lucas 21, 24, mas nós vemos que Deus ainda mantém a sua promessa de pé. Nós estamos vivendo o tempo dos gentios ainda. O tempo dos gentios é esse. Começando com a queda ali da Babilônia. E nós estamos vivendo ainda esse tempo que Deus está dando, que Deus abriu esse espaço para mim e a sua vida, para nós sermos salvos ainda. E isso vai se estender até a grande tribulação. Então, o Romanos 9 fala do passado de Israel. Romanos 10, o presente de Israel. Romanos 11, o futuro de Israel. Deus tem um futuro para a nação de Israel. E o ponto 2, Paulo mostra a tristeza por a nação de Israel, por causa da sua incredulidade. E ele mostra aqui os gentios também, que se estavam se vangloriando. Eles não podem se vangloriar, porque eles foi apenas um ramo que foi enxertado. E ainda existe a raiz. E a raiz que mantém de pé, que era o Senhor na vida deles. Então eles não tinham que se vangloriar, porque eles são apenas um enxerto. Então se Deus fez, se Deus trabalhou, puniu a nação de Israel, né? Os ramos que foram quebrados, quanto mais os que foram enxertados. Então, isso mostra o que no ponto 3, a promessa de salvação para a nação de Israel. Deus ainda tem salvação para a nação de Israel. Quando nós lemos aí na leitura, lá em Romanos capítulo 9, nós vamos ver 7 privilégios que a nação de Israel teve. Quais são esses 7 privilégios? Você vai ler aí. Está em Romanos capítulo 9. E o versículo que nós vamos ver, versículo 4 e o 5. Lê aí. Você vai ver 7 privilégios para a nação de Israel, que está na revista, ponto 3. A adoção de filhos, a glória, em 3 lugares. No monte, no tabernáculo e no templo, e os concertos com Abraão, Isaac e Jacó, e a lei que veio através da nação de Israel, e o culto da nação de Israel, e as promessas, né? E por fim o Cristo, que é o privilégio dos privilégios. Mas Deus ainda tem um plano de salvação, porque é uma promessa de Deus para a nação de Israel. Amém? O Eterno continue abençoando a sua vida, a sua casa, a sua família. Você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva aí. Precisamos chegar a 1000 inscritos aí, para que nós façamos um vídeo aqui ao vivo. Você acompanhe conosco ao mesmo tempo a palavra do Senhor. Amém? Que Deus abençoe.